Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado, na semana em que se assinalou o 49º aniversário do 25 de Abril, com alguns protagonistas a alertarem que a nossa democracia não está garantida. Vamos olhar para o estado da democracia no mundo. Estamos a assistir a um retrocesso democrático? Há valores que podemos dar por garantidos? Se não, como é que isso se explica? É sobre todas estas questões que vamos falar nos próximos 30 minutos, como habitualmente com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Brasília, 8/1/2023, 14 horas e 21 minutos. Chegando agora na esplanada dos ministérios, os patriotas, donos desse país. No Brasil, houve contestação do resultado eleitoral e, como ouvimos, uma invasão das instituições do governo. Antes já tinha ocorrido a invasão do Capitólio. No Irão, sucederam-se as manifestações de mulheres que exigiam mais liberdade. A Hungria, um país da União Europeia, foi classificado de parcialmente livre pela Freedom House. A Turquia, que terá eleições em breve, é cada vez mais um país liderado por um homem só. Corresponde à realidade esta ideia de que estamos a assistir a um retrocesso democrático? Sim, eu creio que sim. Aliás, a Freedom House, que acabaste de referir, o relatório deste ano, 2023, aponta para uma reversão ao longo dos últimos 17 anos. Portanto, não é propriamente uma coisa deste ano, do ano passado. E o que parece estar a acontecer é uma mudança estrutural. Isto já não é um problema conjuntural, mas é algo de profundo, algo de estrutural. Eu acho que há várias razões que explicam este retrocesso na liberdade, mas também um retrocesso no número de regimes democráticos. Algo aconteceu nos últimos 30 anos que tem provocado este resultado. Eu recordo que o entusiasmo pela democracia que havia nos anos 90 desapareceu por completo. Aliás, é nos anos 90 que um politólogo americano chamado Samuel Huntington escreve um livro chamado Terceira Vaga, justamente a argumentar que esta terceira vaga histórica de democratização começa em Portugal e Espanha, com as transições de 74, 75 em Espanha, e que essa vaga de democratização que começa na Ibéria depois se prolonga, ou se alastra, melhor dizendo, para a América Latina, para a Europa de Leste e, subsequentemente, para a Ásia e a África. Isso é verdade, isso vê-se nos números. Portanto, o que é que aconteceu? Eu julgo que uma das coisas, eu acho que há vários fenómenos, mas talvez um dos mais importantes é a globalização. A globalização, em larga medida, transferiu ou acentuou a transferência de poder de decisão dos parlamentos nacionais, das sociedades nacionais, para instâncias internacionais, regionais, como é a União Europeia, e crescentemente começou a gerar-se este déficit democrático, como se diz na Europa, não é? Esta ideia generalizou-se junto das pessoas de que o seu voto já não contava para decidir as coisas, porque a sede de decisão era noutro sítio, e isso começou a diminuir a legitimidade das democracias ocidentais. À medida que a globalização foi provocando estragos dentro das sociedades, isto é, criando categorias de pessoas que estavam a perder, que estavam a ser prejudicadas com a globalização, esse descontentamento transformou-se numa mobilização e hoje essa expressão, creio que são os partidos populistas. Portanto, a democracia exige uma relação muito estreita entre os órgãos de decisão nacional e a população. É muito difícil fazer uma democracia num espaço muito alargado, sendo certo que há
que há casos, os Estados Unidos, etc., onde, diga-se de passagem, a democracia já viu melhores dias. Portanto, acho que isto é um dos problemas. Essa crise estará também relacionada com a falta de resposta que os governantes que acabaram por ser eleitos não conseguiram, neste caso, dar aos problemas das populações em específico? Para termos uma visão global, eu creio que talvez seja melhor distinguirmos entre aquilo que são regimes políticos democráticos, aquilo que são práticas democráticas e aquilo que são valores ou ideários democráticos. E se abandonarmos a perspectiva de ver o mundo a partir de Washington, a partir de Londres ou a partir de Lisboa ou Paris, começamos a ver que as coisas não são assim tão fáceis na dificuldade de determinar. De transpor para países com culturas diferentes a nossa ideia de democracia. Não apenas isso, até a própria definição do que seja um regime democrático. Nós conseguimos ver um consenso que foi disseminado a partir de valores que maturaram, se disseminaram a partir das sociedades desenvolvidas da Europa Ocidental e da América do Norte sobre determinada maneira de instituir aquilo a que nós chamamos um regime democrático. Basicamente, com um consenso sobre que um regime democrático não passa apenas pela manifestação de uma representatividade popular através do exercício periódico do direito de voto que possibilita determinado tipo de alternâncias no poder, que isso implica uma separação e independência de determinado tipo de instituições, como todas aquelas que estão ligadas ao sistema, por exemplo, de investigação criminal ou ao sistema judicial, que implica uma série muito ampla de liberdades de associação, de expressão, de manifestação, e sobre isso há um determinado consenso. Acontece que, historicamente, este modelo de democracia é um modelo que é muito recente e é muito limitado e muito parcial. Nós não podemos tentar fazer ilações muito grandes, como fez Samuel Oettingen nos anos 90, sobre processos de democratização, ignorando alguns factos elementares, como, por exemplo, qual a participação do segmento do eleitorado feminino nestas democracias. Nós, para tomarmos um exemplo europeu, temos a França, que apenas concede o direito de voto às mulheres no pós-guerra, em comparação com o primeiro país que, logo no início do século XX, a Nova Zelândia, concede esse direito de voto. Portanto, as situações são muito difíceis de calibrar quando começamos a tomar esta perspectiva. Mas estes regimes democráticos excluíam, muitas vezes por definição, determinado tipo de indivíduos que não atingiam o patamar da cidadania, e isso era notório também naquilo que é um equilíbrio que sempre existiu no caso das potências ocidentais entre regimes democráticos e regimes coloniais e de exploração colonial. Portanto, se formos por aí, a situação é diferente. Se formos por aquilo que são as práticas democráticas, elas podem existir mesmo sem regimes democráticos, apesar de não ser praticamente aconselhável que isso venha a suceder. Em relação ao ideário democrático, nós estamos na área dos valores e das ideologias. Em suma, um regime democrático, aquilo que nós falamos das chamadas democracias ocidentais, é algo muito recente, que está firme há mais de 100 ou 200 anos em alguns países, que não é reproduzível e, em alguns casos, nem é desejável do ponto de vista das culturas locais maioritárias, que seja reproduzido ou recriado noutro tipo de países. Agora, mais interessante talvez, até porque há de facto agora este retrocesso
que o Vasco bem assinalou, é também analisarmos, e isso foi bem analisado já logo no início, por exemplo, por muitos politólogos, incluindo ocidentais, como por exemplo o espanhol Juan Liz, do que foram processos de democratização e como eles funcionam. Se nós hoje falamos que há um retrocesso, como referiste, na Turquia, é porque antes disso houve aquilo que nós chamamos um processo de democratização. Como houve outros muito bem sucedidos na Indonésia, mas com problemas relativos, porque a Indonésia, por exemplo, mantém uma atitude colonial em relação a uma zona que ocupa uma província da Papua Nova Guiné. Isso quer dizer que teremos chegado a um limite da expansão das democracias no mundo? Neste ciclo histórico, provavelmente. Provavelmente que é isso que quer dizer. Quer dizer, o João tem razão no que diz sobre a evolução da democracia. Mas o ponto é que criaram-se um conjunto de normas internacionais, sobretudo depois de 1945. Muitas dessas normas estão estipuladas nas declarações das Nações Unidas, etc., sobre os direitos humanos, sobre a própria democracia, e, portanto, surgiu um conjunto de normas novas que tornaram a exclusão de mulheres ou de categorias raciais, seja o que for, que tornaram impossível esse tipo de situação que existia no passado. Dito isto, quer dizer, os países democráticos do passado, com todas as suas imperfeições, eram a milhas preferíveis às alternativas. Quer dizer, a Grã-Bretanha, há 100 anos atrás, por muitas limitações que pudesse haver, e havia, ao modelo democrático, era preferível quando se compara com os regimes autocráticos, não é? Dinásticos que havia na Europa. Isto é como dizer que Napoleão era mau, e era, mas quer dizer, a República Francesa, comparada com o que estava à sua volta, era preferível, pelo menos deste ponto de vista normativo. Um dos problemas, então, é mas porque é que estes regimes... E democracia, quer dizer, não tem tanta dificuldade em definir as democracias. Antigamente os soviéticos falavam do socialismo real. Não era aquele que era imaginar, mas aquele que existia. E aqui há democracias reais, imperfeitas em muitos aspectos, mas são, apesar de tudo, os Estados onde reina a lei, o Estado de Direito, as liberdades essenciais, o pluralismo. A democracia é um processo político, não promete resultados brilhantes, quer dizer, a democracia não nos promete a igualdade, uma série de coisas, apenas é uma forma de organizar a comunidade politicamente. E, portanto, porque é que este modelo está a recuar em alguns sítios? O João tem razão quando refere Linz, que na prática, um politólogo, enfim, espanhol muito conhecido, que de facto dizia que nem todas as transições são bem-sucedidas e, portanto, há casos de retrocesso porque as elites não conseguem consolidar a democracia. Isso é verdade. Mas o que eu acho que está a acontecer é mais do que isso. O que está a acontecer é a erosão dos próprios regimes em virtude da complexidade. Quer dizer, a democracia funcionou na segunda parte do século XX relativamente bem, antes da complexidade profunda das nossas sociedades. É essa complexidade, a dificuldade de resolver problemas que levou os Estados a transferir muito da sua soberania para outras instâncias, que eu acho que está, em larga medida, a criar esta crise da democracia. E, portanto, as pessoas, como olham para os seus políticos, para as suas instituições em sociedades democráticas e não veem que tanto os políticos como as instituições possam resolver os seus problemas, ou que são capazes de resolver os seus problemas, então optam por outras soluções, nomeadamente soluções, tanto à esquerda como à direita, populistas. É o caso que está a acontecer em França. Mas isso aplica-se, estás a falar sobretudo de países da União Europeia, onde houve essa transferência de soberania, mas
existem outros países no mundo, como por exemplo, falávamos há pouco da Turquia, onde não houve essa transferência de soberania e os problemas também existem. Certo, a Turquia, vamos lá ver, nunca foi uma democracia plena, foi sempre uma democracia limitada. Eu recordo-me Ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos enquadra-se mais neste problema da globalização que eu estou a referir. Mas a Turquia, acho que a Turquia é um caso interessante, porque a Turquia nunca foi uma democracia plena, porque nós hoje esquecemos, mas há 20 anos, quando Erdogan surge na cena política turca, foi recebido com grande entusiasmo por parte dos liberais, dos moderados, dos democratas turcos e também da União Europeia, porque o que se esperava de Erdogan era que cumprisse a democratização turca, obrigando os militares a retirar-se da política, porque havia um pequeno problema antes de Erdogan na Turquia, que era a tutela militar. Não é? Erdogan fez isso e depois, em vez de consolidar a democracia turca, podia ter feito, era uma escolha estratégica, se eu quisesse ter feito, fez outra coisa, não é? Tornou-se um autocrata. Desculpa, o Erdogan Isso foi uma escolha ou foi um fruto das circunstâncias? É uma mistura, mas pegando naquilo que o Vasco está a dizer, é que o Erdogan representava também algo em termos dos tais das ideias, do ideário da ideologia, ou seja, uma vez mais, tentava-se que dentro de um quadro de referências religiosas do islamismo sunita, que ele se mostrasse compatível com um regime de teor democrático. Isso foi também importante na recepção que houve por parte de parceiros da NATO e por parte de parceiros da União Europeia. Lembramos, por exemplo, o incentivo que Cavaco Silva deu sempre ao processo de adesão da Turquia à União Europeia. Isso era apresentado como uma referência muito positiva, o que leva, para além daquela circunstância do processo de democratização que já referimos, à importância também da questão dos valores. Porque, para além da questão da globalização que afeta determinado tipo de países, além de afetar a generalidade dos Estados, daí, como o próprio nome, como o próprio termo indica, nós temos outro tipo de dificuldades de funcionamento que são endógenas, que são internas, às próprias estruturas, por exemplo, de grandes Estados federais e democráticos, que nós temos tendência a esquecer, como, por exemplo, é o caso da Índia. Nós esquecemos da Índia e da comparação que se pode fazer. Muitas vezes apontada como a maior democracia do mundo, não é? Pelo seu volume, pelo número de população. Mas é a maior democracia do mundo em termos de população. Como a Indonésia também é a maior democracia do mundo em termos de população muçulmana. Como não podemos utilizar certo tipo de análise de índole culturalista para falar das dificuldades de democratização ou não em determinadas áreas culturais. Nós temos um processo de democratização que é dos mais bem-sucedidos nas últimas décadas, que é o caso de Taiwan, que é o contraste total com a evolução de um regime ditatorial no continente chinês. E temos um modelo altamente complexo, misto. O da Coreia do Sul é outro exemplo brilhante, brilhante no sentido de que se processou de uma forma relativamente rápida, sem casos extremos de violência, que alargou a participação da população, mas isto num modelo de desenvolvimentista que foi também propiciado ou por garantias de segurança oferecidas do exterior, neste caso pelos Estados Unidos, e pelo acesso que tinham a mercados de exportação, e no caso dos dois países por um fator muito importante, que tem a ver com a reforma agrária que foi realizada quer num Estado, quer no outro. Nós não damos muita atenção aqui, por exemplo, aquilo que foi o processo de reforma agrária em Taiwan, mas qual é a importância? É que ele permitiu não só uma capacitação económica de partes da população que viviam numa situação de ausência de rendimentos significativos, como ainda a própria capacitação, por sua vez,
vez política dessa população que não participava no processo político. E isso é o outro aspecto, é a capacidade que existe ou não de alargar cada vez maior participação democrática a estratos cada vez e a camadas cada vez mais alargadas da população. Isso, naturalmente, como nós vivemos num mundo imperfeito, como a democracia e o Vasco acabou de referir, é precisamente isso, é um processo negocial, é um processo de negociação de contradições de interesses, não é propriamente o resultado é o poderes fazer essa discussão em liberdade e sem violência. Esse é o resultado que nos importa, essa é a matriz democrática, digamos assim. Agora, tudo o resto é contestável, portanto, o regime é, por definição, um dos regimes possíveis. É um regime que é difícil de manter, sobretudo quando estão em causa crises globais que tornam impossível a formação de consensos. O caso dos problemas ambientais ou das mudanças demográficas e das crises migratórias estão a tornar completamente impossível uma maturação, uma gestão de consenso a médio prazo dentro de regimes democráticos. Nós assistimos a isso na própria Europa dos 27 e a situação é muito pior ainda noutros pontos do globo. Basta pensarmos numa situação a que nós não ligamos em Portugal. A nós não nos interessa rigorosamente nada a guerra civil no maior país de África. A guerra civil do Sudão para nós é algo totalmente indiferente. Havia uns quantos portugueses, já vieram para cá, os estrangeiros estão a ser retirados e sei lá, há um problema dos sudaneses. Isto significa que a migração de toda a gente que foge da guerra para o Chad vai aumentar. Isto significa que daqui a uns meses há maior fluxo ainda de tráficos clandestinos de migrantes para a Europa Ocidental. Isto significa que, com toda a razão, políticos de extrema-direita, de direita, do centro e de esquerda em Itália vão clamar contra uma crise migratória em que eles estão a pagar as custas enquanto são ignorados por outros aliados dos 27 da União Europeia que não ligam aos seus problemas. Portanto, é neste contexto que há uma crise dos sistemas, dos regimes democráticos realmente existentes, porque tem a ver com a dimensão e gravidade, e, em alguns casos, de ser irresolúvel certo tipo de crises, por causa de mudanças demográficas, por causa da crise ambiental, por causa de mudanças do modelo económico, e que depois propiciam aquilo que é uma guerra ideológica constante contra valores reacionários, valores ditatoriais de esquerda, de direita, e contestações de índole religiosa, cultural, racista. Esta míriade, no fundo, de problemas globais que o João estava a apontar, como também a crise ambiental, pois a inflação, os preços elevados dos combustíveis e da comida, está realmente aqui a levar a uma quebra, ao aumento da desigualdade, à quebra dos padrões de vida e a fazer com que muitas pessoas se voltem realmente para líderes menos democráticos, ou suspirarem por outros regimes que, no fundo, fortes, que lhes resolvam os problemas, ou seja, que cumpram o contrato social entre governantes e governados. Sim, esse é o outro grande fator, a meu ver, é que nos anos 90, imediatamente após a implosão da União Soviética, não havia modelo alternativo. Quer dizer, a Rússia claramente não o era na altura, a China ainda não o era, porque este desenvolvimento, este modelo chinês é uma coisa muito recente. E, portanto, nos anos 90, diz João, desculpa. Não, havia só uma pequena tentativa de difundir um modelo como que confuciário de valores asiáticos por parte de elites, mas era de dimensão muito regional. Era e sobretudo o modelo chinês ainda não se tinha mostrado como viável. Isso acontece depois da entrada, em larga medida, depois da entrada da China na OMC. Mas hoje existe esse modelo, quer dizer, para muitos países
há a via ocidental, capitalista, aquela coisa toda, mas depois há um modelo chinês. E o modelo chinês é crescimento sem democracia. Durante muito tempo havia, de facto, uma correlação robustíssima entre desenvolvimento económico, prosperidade e democracia. E não se sabia se era a democracia que promovia a prosperidade ou se era a prosperidade, por sua vez, promovia a democracia. Mas, de qualquer forma, estas coisas estavam ligadas. Hoje não estão. O João falou do modelo sul-coreano, o modelo de cima para baixo, através do autoritarismo, um modelo autoritário, de modernização autoritária. Isso é verdade, mas quando começa a haver, de facto, prosperidade na Coreia do Sul, começam a surgir as pressões, neste caso por parte dos estudantes, das novas classes médias, no sentido da democratização. A mesma coisa aconteceu em Taiwan. Ora, hoje a situação é um pouco diferente, é que muitos países olham para a China porque acreditam que é possível desenvolver sem democratizar. Eu recordo que há quase 50 anos, há 49 anos, não é? O programa do MFA ligava a ideia da democratização e do desenvolvimento e da descolonização, obviamente, que era o pressuposto de tudo, mas o que o programa dizia, com alguma razão, não é? É que para desenvolver é necessário democratizar e vice-versa. Hoje o que é que nós temos? Temos um modelo que diz não, é possível desenvolver sem democratizar. E isso é muito atraente em muitos lugares do mundo e é muito atraente para muitas elites em muitos países. E mesmo nas democracias consolidadas, como a portuguesa, o perder-se aquela ideia de que nós vamos deixar aos nossos filhos um país melhor do que aquele que nós tivemos, ou que eles terão um futuro melhor do que o nosso, ao perder-se, contribui também para isso, para essa degradação. Sim, exatamente. E depois começa a haver outra coisa, que é esta ideia que a democracia, os valores democráticos, estão eles próprios agora a contribuir para a erosão do pluralismo e da democracia. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, aquilo que Putin diz sobre o Ocidente, não é? Que o problema do Ocidente hoje é que está a minar as suas tradições que permitiram a democratização. Eu acho que isto é parcialmente verdade. Quer dizer, eu acho que nós olhamos muito para o populismo e o potencial perigo dos populismos, mas crescentemente eu vejo esse perigo a vir da extrema-esquerda, dos woke e deste assalto aos valores do pluralismo e das liberdades que vê-se nos Estados Unidos crescentemente levantam problemas sobre... O que vai estar a dizer, que eu concordo, há sempre uma pulsão iliberal, antidemocrática que acompanha e que persiste dentro dos próprios regimes democráticos. E em determinadas fases, ela torna-se numa ameaça, ou é a ameaça preponderante do lado esquerdo, ou é a ameaça preponderante do lado direito, para estarmos a usar formas simplificadas de colocar a questão, ao próprio funcionamento desse regime democrático. Daí que nós, na Europa Ocidental e em Portugal também, discutimos muito como gerir, como integrar, por exemplo, aquilo que são o que se chamam umas vezes movimentos populistas, outros que são movimentos de extrema-direita, até que ponto é necessário ou não ilegalizar certos movimentos claramente ameaça à democracia, como os nazis e neonazis no caso da República Federal Alemã, e mesmo em países que têm uma tradição que se consolidou já há várias décadas, há várias gerações, como é o caso da Finlândia ou da Suécia, continuam a existir dentro do seu próprio sistema tendências de direita que, mesmo jogando com valores democráticos, arriscam a pôr em causa por proporcionarem determinada promoção de valores etnonacionais, tal como são definidos na altura, porém em risco o funcionamento das instituições. Portanto, isto é aquelas pulsões que existem sempre
Não, dentro tens das razão, democracias, uma vez mais à esquerda, outras vezes mais à direita. Sim, mas no passado muitas vezes vinham das margens da sociedade. Hoje- Não, historicamente, quer dizer, nos anos 30 os fascismos vinham das margens, não é, da sociedade. Até O que me alargarem-se parece- e tornarem-se uma Não, com certeza, torrente. com não é? certeza, mas o que me parece diferente agora é que essas ameaças estão a vir das próprias elites e muitas vezes firmemente estabelecidas dentro das instituições, por exemplo, das universidades hoje em dia, não é? Isso era a Alemanha do período Weimar também, atenção. Não, anos não 20. com esta dimensão, até porque a influência desses movimentos depois era limitada. Era contrabalançada pelo peso dos movimentos sociais-democratas, E não só, do sindicalismo e não só, também. não tinhas os Facebooks, os Twitters e essas coisas todas de hoje. Mas não te parece que isto, que estas ameaças hoje são, aliás, mais fortes do que eram, justamente porque os mecanismos de transmissão são muito mais poderosíssimos. Isso é aquela velha história da definição que foi feita uma vez de Stalin, dizendo que ele era um Genghis Khan, mas com um telégrafo. Hoje em dia situações em que temos demagogos e gente com perfis, digamos, hitlerianos ou stalinistas, o que quiserem, com acesso a um megafone total. Isso, obviamente, muda os termos da discussão, torna impossível até a discussão. Não é exatamente isso que eu estou a dizer. Sim, mas as elites é ainda um problema mais grave do que aquilo que vais estar a dizer, porque em algumas situações, e temos o caso da maneira como a ideologia de excepcionalidade hinduísta começou por ser um movimento minoritário cultivado por franjas da área intelectual, apesar de ter uma origem de massas em movimentos de extrema-direita, e hoje em dia, com a política que o governo de Modi na Índia está a definir-se, torna-se um risco imenso. Portanto, esta questão das elites é fundamental, mas o Vasco penso que quer sublinhar um outro aspecto que é mais de uma erosão ideológica das próprias elites. Não sei. Não, se é isso também, isso vê-se nos inquéritos que são feitos. Há a convicção das elites que estão dispostas, aliás, como isto foi uma das tragédias do Covid, foi a forma como, incluindo em Portugal, as elites simplesmente rasgaram a Constituição e os direitos elementares da população. Deixa-me introduzir aqui uma questão, porque nós falámos da Freedom House há Sim. pouco, mas, por exemplo, o mais recente índice democrático da revista Economist diz que só 8% da população mundial vive em democracias plenas, o que corresponde a 24 países, sendo que 97 países em 167 têm regimes híbridos ou autoritários. Obviamente que os países nórdicos, como habitualmente, lideram este ranking, acompanhados pela Nova Zelândia, e Portugal ficou inserido nas democracias imperfeitas, com resultados baixos na participação política, na cultura política e no funcionamento do governo. A questão aqui relacionada com o que estavas a dizer é que havia alguma expectativa de que agora, em 2022, houvesse um aumento da democracia no mundo devido ao fim das medidas restritivas da liberdade que foram instauradas com a Covid-19, mas na realidade isso não aconteceu. Não, em muitos casos até piorou. E vamos lá ver, uma das virtudes de Elon Musk ter comprado o Twitter é que nós vimos estes mecanismos, quer dizer, estes mecanismos de censura, de condicionamento, foram feitos pelo próprio Estado, quer dizer, pelas pessoas que deviam zelar pela própria democracia e pelo pluralismo, foram as primeiras pessoas a tentar manipular estes mecanismos. Portugal tem problemas sérios de democracia, quer dizer, não se questiona que a realização de eleições, etc. Não é esse, julgo que não é isso que a revista Economist está a dizer. O que a revista está a dizer, e o que muita gente diz, é que a qualidade da nossa democracia é que sofreu. E sofreu porque, a meu ver, posso estar errado, mas a meu ver, vamos lá ver, nós temos pouco pluralismo, por exemplo, nas televisões, sobretudo a RTP, dominada pelo Estado, o pluralismo é praticamente zero, não é? Dir-me-á, mas já há representantes de partidos diferentes? Não, claro que há, mas todos dizem a mesma coisa. Portanto,
Vozes plurais estão a desaparecer das televisões, julgo eu. E a justiça? Chata nossa, eu ia fazer essa. E a questão da justiça, há, que é há a questão da justiça, quer dizer, vital. José Sócrates, se não for julgado, vai trazer ao de cima muitos destes problemas. E depois a própria participação dos cidadãos na política, ou melhor dizendo, na vida cívica, é cada vez mais limitada. E isso depois transforma-se numa indiferença na abstenção, naquelas coisas todas que nós conhecemos, e temos um governo que, na realidade, será pouco controle sobre o governo, sobre as ações do governo. As pensões, numa semana diz-se uma coisa, noutra semana diz-se uma coisa totalmente oposta. Quer dizer, o governo não estava a mentir então, ou está a mentir agora, mas depois não há fiscalização. O Parlamento crescentemente também parece não funcionar de modo a poder. E isto em parte deve-se obviamente à fraqueza da oposição, mas não consegue fiscalizar o governo, que será muitos problemas da nossa democracia. E há uma falta de exigência democrática por parte da maioria da população, que se remete a uma grande indiferença. Penso que isso é uma questão vital, e é uma questão vital a que, penso que nós estamos quase já na parte final do programa, que foi chamada muitas vezes a atenção em Portugal por gente das mais diferentes filiações políticas. Eu gostava de lembrar um exemplo que hoje em dia parece-nos um passado remoto, que é o exemplo do António Sérgio. O António Sérgio foi um dos pensadores mais influentes no Portugal do século XX e é uma personalidade interessante sobre muitos aspectos. Ele fez parte de um grupo, do grupo da Seara Nova. Ele é um homem de origens aristocráticas que nasceu no final do século XIX no antigo Estado português da Índia, em Damão. Ele foi, durante aquele período convulso da Primeira República, apesar de ele ter uma propensão de origem monárquica, chegou a ser uma das dezenas de ministros da Educação que viram a sua obra não dar resultados, e depois passou o longo período de oposição ao regime salazarista até à sua morte em 1969. E ele fez parte daquele grupo de pessoas, de uma elite de raiz essencialmente conservadora, urbana, que defendia que sem capacitação das próprias elites não seria possível elevar a qualidade de educação e de participação social do povo, nem projetos que ele tinha de reforço do cooperativismo, de umas formas de socialismo reformista e de estabelecimento das tais instituições democráticas e valores de que nós estivemos a falar. Portanto, esta questão foi uma questão que perpassou sempre ao longo não só do século XX, mesmo muito anteriormente a isso, até com a própria geração de 70, em 1800, no final do século XIX, perpassou sempre pela história portuguesa e que hoje em dia é completamente esquecida. Por exemplo, a geração de António Sérgio tinha uma preocupação que a nós nos pode parecer uma coisa fútil quando hoje se diz está tudo na net. Se nós quisermos comprar uma pequena antologia, para quem não conhece o pensamento de António Sérgio, uma antologia de 200 páginas. Nós não conseguimos encontrar, não existe à venda. Aquela geração tinha a preocupação de pôr desde clássicos, dos chamados clássicos do pensamento português e universal, em edições populares para o grande público, em fazer coletâneas sobre determinado tipo de assuntos, ou para desenvolverem a sua lógica de cooperativismo, não sei o quê. Tudo isso desapareceu hoje em dia. Portanto, estas questões da relação, aquilo que se chama vagamente elite-povo, foram sempre algo de muito discutido em Portugal e visto como essencial. E imagino qual seria a reação se víssemos hoje o que é uma notória degradação das elites, ou da área da discussão pública, ou da comunicação social, em que, por exemplo, aquele velho mote de que a comunicação social e o espaço público é um espaço em que, por um lado,
se formam pessoas, ou seja, se definem e promovem determinado tipo de valores ideológicos, cívicos, religiosos ou ateus, em que é um espaço de pluralidade e de discussão consoante determinadas regras da opinião, nada disso existe. Passamos para um espaço de desinformação permanente e na parte do entretenimento prevalece necessariamente uma ideia muito buçal do que seja rir, divertir-se ou descontrair. Já ultrapassámos largamente os nossos 30 minutos. Vamos passar às sugestões para esta semana? Eu não tenho propriamente uma sugestão. Há muitos trabalhos nos últimos anos sobre a crise da democracia, os problemas da democracia. Basta ir a uma livraria para ver isso. Eu apenas limitar-me-ia a recomendar o tal relatório da Freedom House, que está disponível na net, que é para as pessoas terem pelo menos quem se interessa, ter uma visão genérica, global do problema, e o relatório faz isso muito bem. Eu acabei de falar do caso do António Sérgio, as obras dele, se vocês procurarem hoje em dia... Fica a tua recomendação feita? Não estão reeditadas, pura e simplesmente. Muito bem, o Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já a edição desta semana de sábado, que traz na capa um dossiê sobre os segredos da alimentação saudável. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado, mas também em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube. Até para a semana.